Olá, eu sou a Lucimara, sou enfermeira, gerente de enfermagem do Hospital SEONC e hoje eu venho apresentar a todos os profissionais que estão inseridos no processo de cuidado as nossas bombas de quimioterapia domiciliar. Então, a bomba de quimioterapia domiciliar é um dispositivo extremamente seguro que veio nos ajudar a realizar um tratamento de forma muito segura em domicílio e que o paciente possa permanecer o mínimo possível internado. Nós iniciamos esse procedimento em novembro de 2022. Em primeiro lugar, a nossa conduta foi avaliar individualmente cada cliente que vai fazer o uso dessa bomba. Por quê? Não são todos os pacientes que são passíveis dessa utilização, porque esse procedimento ele exige um cuidado muito específico em relação ao próprio paciente. Ele precisa entender o autocuidado para que o processo seja totalmente efetivo. Então, nosso primeiro passo foi a avaliação desse cliente, se ele tem condições de compreender todas as orientações pós, a partir do momento que a gente insere essa bomba para que ele termine a quimioterapia no seu domicílio. Em segundo lugar, nós avaliamos o protocolo de quimioterapia. Não são todos os protocolos que nós incluímos nesse processo. Hoje nós trabalhamos com 2 protocolos, que é o FOLFOX e o FOLFIRI. Estamos já ampliando para outros protocolos também, mas o X da questão é o medicamento que vai ficar dentro dessa bomba, que é o Fluoracil, e que ele vai ser infundido nessas 46 horas que o paciente vá para casa. Esse medicamento ele é extremamente seguro, ele não vai causar nenhuma reação a esse paciente e essa era uma dúvida e uma preocupação do próprio paciente. O medo de passar mal, o medo de ter náuseas e vômitos excessivos, o medo de ter reação alérgica. Então nós optamos por esses protocolos porque a medicação, a última medicação de infusão é o Fluoracil, que é um medicamento extremamente seguro. Então, como que vai funcionar? Após essa avaliação individual do cliente, observando que realmente ele tem essa possibilidade de ir para casa com essa bomba, nós partimos de outro princípio. Essa bomba ela não pode ser acoplada a um acesso venoso periférico. Então, para isso, o paciente também precisa ir para o centro cirúrgico e passar por um pequeno procedimento que é o implante do Portocat. O Portocat é um dispositivo seguro para quimioterapia, ele diminui muito o risco de extravasamento de quimio, ele é passível de até 2.000 punções e esse paciente ele pode permanecer até 2 ou 3 anos com o dispositivo implantado. Como também ele pode permanecer apenas 30 dias se não bem cuidado, bem manejado pela enfermagem. Um dos riscos do Portocat é a trombose, se você não tiver o cuidado, é a obstrução desse catéter ou até a infecção. Por isso que nós sempre frisamos que todo procedimento realizado em relação ao próprio catéter ou manejo da quimio ou manejo da bomba precisa ser feito por um profissional enfermeiro capacitado e treinado. Uma vez que esse paciente ele vai para o centro cirúrgico e o médico faz o implante do Portocat, esse paciente ele já está apto para ser atendido e ser implantado esse dispositivo, essa bomba de infusão de quimioterapia domiciliar. Para quem não conhece o Portocat, então ele é dividido em dois equipamentos. O primeiro que é o receptáculo, que nós chamamos, tá? Então, esse receptáculo, ele é de titânio e ele tem o interior dele que é siliconado. É nesse local que o enfermeiro capacitado e treinado, os nossos enfermeiros, vão fazer a punção com a agulha tipo hub. Eu friso a vocês que o procedimento de puncionar o catéter não vai ser da competência da equipe que vai atender esse paciente no domicílio. O puncionar, o manejar o catéter é da nossa competência, os enfermeiros que vão trabalhar com esse paciente aqui na instituição, no SEONC. A função de vocês vai ser apenas a retirada do dispositivo e também aquelas observações que são importantes durante a infusão. Será que está extravasando a quimioterapia? Está acontecendo alguma coisa que não está correta? Esse é o nosso papel, fazer essas orientações técnicas para vocês. Então, pessoal, o receptáculo, quando o médico faz o implante do Portocat,
nós vamos observar duas incisões, uma incisão mais acima da clavícula e outra mais abaixo. Então, o portal, que é o receptáculo de titânio, ele vai ficar posicionado mais abaixo, e o catéter, que é de poliuretano, ele é longo, mas não é tudo isso que é canulado dentro da veia cava, né? O médico faz a medição de acordo com o porte do paciente, de acordo com o tamanho desse paciente, peso também, né? Então, esse catéter flexível, ele vai ser canulado dentro de uma veia de grosso calibre, que geralmente é a cava, né? Então, e vai ficar próximo ao átrio direito. Quando o paciente implanta o porta-o-cat, ele vai para casa com um curativo, com os pontos, e quando ele retorna depois de 15 ou 20 dias, de acordo com a orientação do médico, para o SEONC, nós fazemos a retirada desses pontos e esse catéter ele já está liberado para punção e para o início da terapia infusional, tá? Então, só para a gente entender, o paciente ele internou no SEONC, ele já tem o porta-o-cat implantado, esse porta-o-cat está apto, não tem sinal de inflamação, de infecção. A enfermeira que vai receber o paciente, a partir do momento que ele já está no quarto, na unidade de internação, ela vai fazer a punção, com toda a paramentação correta, com todo o protocolo asséptico, né? Faz a punção e ela inicia a hidratação desse paciente. O que é essa hidratação? Nosso protocolo consiste em soro glicosado ou fisiológico com o antialérgico, que geralmente é a dexametasona, e o antiemético, que geralmente é o Nausedron. Então isso se chama pré-quimioterapia. Por que nós fazemos isso? Justamente para que esse paciente não tenha reações alérgicas ou náuseas e vômitos durante a infusão das demais quimioterapias. A partir do momento que essa pré-quimioterapia termina, tanto para o protocolo FOLFOX quanto para o protocolo FOLFIRI, esse paciente vai receber duas quimioterapias simultaneamente em 3 horas. Nós chamamos de quimioterapia assistida, porque essas quimioterapias que são infundidas enquanto ele está internado conosco, são aquelas que podem dar alguma reação, que pode ser cutânea, edema periorbital, prurido, rush cutâneo. Esse paciente ele pode ter alguns sinais e sintomas, ou também náuseas e vômitos. Para cada sinal apresentado, nós interrompemos a infusão da quimioterapia e manejamos esses sinais. Uma vez que está tudo bem, que esse paciente se sinta bem, nós voltamos à infusão dos quimioterápicos. Então, essas duas quimioterapias assistidas, elas vão correr em 3 horas. A partir do momento que essa quimio termina, nós corremos mais uma quimioterapia de 15 minutos. Terminou esse processo, o paciente ele já vai receber a bomba de infusão, que vem devidamente identificada com um rótulo da farmácia, contendo especificações técnicas, nome completo do paciente, o horário que nós instalamos o medicamento, o horário que vai terminar e principalmente o tempo de infusão e a droga que está dentro desse balonete que vai estar distendido. Aqui é um modelo, nós colocamos um corante só para que vocês possam compreender melhor. O Fluoracil, ele vai ficar acoplado dentro dessa câmara interna, mas ele é transparente. O que vocês precisam entender em relação à bomba? Primeira coisa, ela vai vir totalmente preenchida pelo quimioterápico e quem vai instalar vai ser a nossa enfermeira assistencial aqui do SEONC. O porta-o-cat vai estar puncionado, nós vamos ter um curativo filme transparente que vai vedar e vai proteger essa parte do catéter e esse filme nunca vai ser removido ou reposicionado por vocês. A bomba de quimioterapia, ela tem uma marcação numérica, que é essa faixa aqui que eu estou mostrando, que a partir do momento que eu instalo no paciente e a infusão inicia, lentamente a medicação vai ser infundida e esse marcador azul, ele vai migrar, ele vai começar a descer, até zerar no final de toda a infusão. Outra forma de avaliar que realmente a medicação foi infundida totalmente, além do marcador azul zerando, é o balonete. Ele precisa diminuir a ponto de ficar semelhante a um balonete de sonda vesical de demora quando ele está totalmente murcho, tá? Então,
essas são duas observações importantes que nós, quanto equipe de enfermagem, precisamos ter, entender como que funciona, né, essa infusão, lembrando que a bomba ela não é mecânica, então ela não vai acionar nenhum dispositivo sonoro. A partir do momento que eu instalo no paciente, eu já vou mostrar para vocês outras particularidades da bomba, mas a infusão ela é lenta, é 2 ml por hora, então a cada hora 2 ml serão infundidos, tá? Outro detalhe importante, pessoal, a bomba ela também vai ter um display, tá? Esse display geralmente ele é programado pela nossa enfermeira, a gente nem explica para o paciente o que é isso, tá? Até porque às vezes o paciente pode querer movimentar esse tempo de infusão, então vocês vão perceber que uma vez programado, a identificação verde vai ficar no 2, que significa 2 ml hora. Essa outra parte da bomba ela é um filtro. Esse filtro tem uma função muito específica no momento da diluição, em que a farmacêutica faz a diluição do medicamento na capela, qualquer resíduo, qualquer produto inerente à manipulação, caso ele venha ser manipulado, ser aspirado, se for algum corpo estranho, ele pode ficar retido nesse filtro. Bem como o fluoracil, em temperaturas baixas no inverno, ele tem uma tendência a cristalizar, parecido com o manitol. Então esse filtro ele também tem um auxílio maior nesse processo de não cristalização. Agora vem uma das partes que eu considero mais importante, que é essa extremidade aqui. Essa extremidade se chama termorregulador de temperatura. É esse termômetro que em contato com a pele do paciente, em contato com a temperatura de 36 graus Celsius, ele vai mandar a mensagem para a bomba e vai acionar o sistema de infusão. Então, quando a minha enfermeira instala no paciente, ela vai fazer a conexão do prolongamento do porto-CAT com o termorregulador, que é o prolongamento da nossa bomba de quimioterapia elastomérica. Essa partezinha que é o termorregulador de temperatura, ela é aderida ao corpo do paciente com um esparadrapo bem largo. E vocês às vezes vão questionar, nossa, mas por que eles colocam um esparadrapo tão largo? É justamente porque o termorregulador precisa ficar acoplado à pele do paciente. Se o termorregulador não ficar acoplado, ele não vai ter o contato com a nossa pele e o acionamento do sistema de infusão. Então, há uma dilatação nesse termorregulador pela temperatura e a medicação, ela já na sequência, ela começa a ser infundida. Então, o paciente não pode retirar esse esparadrapo. Nós já tivemos casos, inclusive, de pacientes que arrancaram o esparadrapo em casa e imediatamente a bomba parou de infundir, porque o sistema ele precisa ser realizado, ele precisa estar dessa forma, totalmente acoplado para que o processo seja efetivo. Então, só relembrando, o porto-CAT vai estar com o nosso curativo primário, que é o Tegaderm, o curativo filme transparente. Nós não colocamos nenhuma gaze alicerçando as abas flexíveis da agulha, porque esse paciente vai para casa, então isso minimiza até a infecção desse catéter. Vocês vão perceber que a haste da agulha vai ficar para fora e está totalmente correta, embora nós tenhamos 2 calibres para pacientes com tórax mais avantajado, pacientes que são mais obesos, né? Então necessita de uma agulha mais profunda, mas a haste ela sempre vai ficar um pedacinho à mostra, mas está tudo certo. E esse curativo primário também tem a função de não ter nenhuma tração, então também nos ajuda para que esse paciente não arranque essa agulha acidentalmente em casa. A conexão do termostato está aderida ao corpo do paciente. Essa bomba já está devidamente identificada com o horário que a enfermeira instalou, o horário que terminou e infusão para 46 horas. Nós vamos disponibilizar para o paciente uma bolsinha, são diversos modelos, mas o objetivo dessa bolsinha é que a bomba de quimioterapia ela permaneça na altura da cintura, tá?
Não é só porque é mais fácil de transportar a bomba, é porque realmente essa posição ela facilita a infusão da medicação, tá? Então o paciente ele vai sair com essa bomba que pode ficar embaixo da blusa para que ele se sinta mais confortável, para que outras pessoas não visualizem também, e ele pode ir para casa. O que nós orientamos sempre observar se essas linhas não estão acotoveladas, impedindo ali a infusão do medicamento. E também que o paciente não fique retirando o tempo inteiro a bomba de dentro da bolsa, porque quanto maior for a manipulação, mais atraso dessa quimioterapia. A partir disso, o paciente pode ir para casa. E nós falamos para ele que praticamente é uma vida normal. Por que praticamente? Porque ele pode ir ao mercado, pode fazer compras, pode levar o filho na escola, pode ir à missa, pode ir à igreja, ele pode ter uma vida praticamente normal. O que ele não vai poder fazer em casa são exercícios que exijam força. Carregar algo pesado, carregar muitas sacolas pesadas, tudo que exige muita força, ou querer de repente aqueles que moram na zona rural, querer ter alguma atividade com animais ou até na agricultura, isso não pode, porque ele tem que evitar qualquer tipo de exercício que possa deslocar a agulha do catéter. Outro detalhe importante que a gente faz a orientação presencial aqui é a forma de vestimenta desse paciente. Nós orientamos que ele coloque roupas com botões, por quê? Quanto mais ele vestir roupas que ele tem que fazer esse movimento da cabeça para baixo, ele pode romper, ele pode deslocar essa agulha. E se isso acontecer, nós temos um agravo, uma condição muito importante que tem que ser detectada rapidamente, que é o extravasamento da quimio. Mas pessoal, para que isso ocorra, o paciente tem que se esforçar, porque hoje vocês estão olhando aqui o catéter a olho nu, mas nós temos que lembrar que nós temos a pele do paciente, que também é uma barreira física. E além disso, esse reservatório aqui de silicone, ele prende a agulha, então o paciente tem que fazer muita força realmente para deslocar essa agulha do receptáculo, do portal do catéter, tá? Mas se acontecer, o que eu preciso saber? Então vamos lá. Uma vez que o paciente ele está com uma infusão de quimioterapia no domicílio, significa que essa quimio tem que ser um processo seguro, ou seja, não pode arder, não pode doer, não pode ter gelado, não pode escorrer, porque se escorrer alguma coisa não é soro, é quimioterapia. Não pode inchar, não pode ter edema local, hiperemia, vermelhidão. Tudo isso que eu falei são sinais de extravasamento de químio. O paciente chegou para você com essa queixa: enfermeira, está ardendo, olha, está inchado, está muito vermelho, está sensível. Qual que é a ação de vocês quanto profissionais de saúde? Fechar o clamp. Então assim, pessoal, vocês vão perceber que as bombas têm dois clamps. Um clamp proximal ao catéter e um clamp mais distal, que nesse modelo que eu estou mostrando ele não tem, mas nas nossas outras bombas tem a apresentação de um clamp mais distal. Isso também é importante, porque para que a infusão aconteça, o paciente precisa ir com os dois clamps abertos. Então, toda vez que o paciente vai para casa, a gente faz essa orientação e abre o clamp. Mas toda vez que acontecer um evento adverso, está doendo, está inchando, está hiperemiado, começou a apresentar um geladinho, um desconforto ou começou a escorrer um líquido, imediatamente vocês vão fechar esse clamp. Entrar em contato conosco aqui no CEONC. Se for à noite, vocês sempre vão pedir para encaminhar a ligação para as alas de quimioterapia, que é a ala 2, a ala 4 ou a ala 5. Se for em horário normal, pode encaminhar a ligação também para qualquer setor de quimioterapia, que as nossas enfermeiras vão fazer as orientações pertinentes. Bem como de segunda a sexta-feira, se for em horário normal, de manhã à tarde, vocês vão nos comunicar, vão encaminhar o paciente com o dispositivo acoplado mais o clamp fechado, para que nós possamos avaliar.
Se isso acontecer à noite, da mesma forma, vai fechar o clamp. Essa condição, uma vez que eu fecho o clamp, eu interrompo a infusão. Significa que esse paciente não vai ter mais uma condição severa porque a infusão já foi interrompida, mas ele vai precisar voltar para o SEONC, que não precisa ser 2 da manhã, 3 da manhã, ele pode vir no dia seguinte. Nós também vamos disponibilizar a vocês os nossos contatos, para que vocês mandem as fotos da bomba ou mandem a foto de uma situação adversa para que a gente possa orientar também via WhatsApp. Pessoal, outro detalhe importante. O paciente, ele precisa, pelo menos a cada 1 hora, tirar a bomba e olhar se está tudo bem, se ela está infundindo, se está tudo certo, se o nosso marcador azul está migrando, se o balonete está diminuindo. Por quê? Quando acabar totalmente a infusão da quimioterapia, eles vão procurar vocês no serviço de saúde para fazer a retirada dessa bomba. Uma coisa muito importante, a nossa quimioterapia, a infusão dela é de 46 horas, porém a bomba tem uma margem de erro, isso é muito importante. Se a medicação estiver com horário, vamos dar um exemplo, vai acabar às 16 horas, o paciente provavelmente às 15 horas ele já vai estar aí na porta do atendimento de vocês. A primeira ação de vocês é visualizar se a quimio acabou, se o balonete está distendido ainda, se o marcador azul não migrou até o 0, vocês vão aguardar mais 6 horas. Essa é a margem de erro, 6 horas a mais ou 6 horas a menos, ok? Então, até 6 horas a mais, nós podemos aguardar para que o paciente receba o restante dessa quimioterapia. Então, teria que ter acabado às 4 horas da tarde. Não acabou? Você vai pedir para ele voltar para casa, manter a bomba na bolsa e aguardar até as 22 horas. 22 horas, ele precisa fechar o clamp em casa, independente de ter acabado ou não, porque a droga já perde a estabilidade. Uma vez que acaba o tempo de infusão ou a medicação acaba em casa no tempo correto, ele tem até 8 horas para procurar o serviço de saúde para fazer a limpeza e a heparinização do catéter. Outro detalhe importante, o paciente chegou até você falando, enfermeira, acabou a minha quimioterapia. Vocês vão visualizar realmente o marcador, ele já está zerado, o balonete ele já está bem pequeno, já diminuiu, então está tudo certo. Agora entra a ação de vocês. Esse seria o processo de limpeza e heparinização do catéter. E depois a nossa farmacêutica Karen vai explicar o destino dessa bomba, o retorno dela para o SEONC. Pessoal, esse processo de limpeza e heparinização do catéter não é um procedimento estéril. Vocês vão precisar apenas de uma sala para colocar o paciente deitado, vão providenciar uma bandeja, luva de procedimento, a sua máscara que você utiliza aí no seu ambiente de trabalho, né? Sua paramentação normal, seu jaleco. Você vai precisar apenas de soro fisiológico 0,9%, né? Nós vamos precisar heparina 5.000 unidades endovenosa, ok? Vamos precisar de uma seringa de 20 ml e uma seringa de 10 ml. E vamos precisar também de uma agulha 40x12 para aspirar. Primeiro passo, você vai pegar o teu soro fisiológico e você vai aspirar 20 ml de soro fisiológico. Esses 20 ml serão para limpeza do catéter. Segundo passo, eu vou aspirar 0,2 de heparina, 5.000 unidades endovenosa e vou completar com 9,8 de soro fisiológico. E eu vou deixar separadinho para fazer a heparinização do meu catéter. Ok, eu organizei todo o meu material, eu vou receber esse paciente, eu vou retirar a bolsinha. Se ela estiver suja, não estiver em boas condições, você pode desprezar no teu lixo comum, ok? A bomba, vocês vão fechar os clamps
calçar as suas luvas. Mantenha ainda o curativo com o Tegaderm aqui, a punção do catéter com o Tegaderm, e vocês vão descolar só a parte do esparadrapo, onde o termorregulador está aderido ao corpo do paciente. Você descolou, ok, depois vai desprezar esse esparadrapo. Então, você vai desacoplar o sistema que conecta a tua agulha tipo hub ao catéter e a sua bomba. A bomba você já vai reservar ela em outro espaço, que depois a Karen vai explicar. A tua conexão está com o clamp fechado. Agora você vai pegar a tua seringa de 20 ml. Vai conectar no prolongamento da agulha tipo hub, vai abrir o teu clamp e você vai lavar esse porta-ocate. Lentamente, tá, pessoal? Não pode exercer pressão, tá? Você tem que fazer o procedimento bem leve, bem e demorado também, não pode ser rápido, muito lento. Nesse momento você visualiza se o paciente não sente dor, se não tem edema, se não tem alguma queixa. Geralmente é muito fluido, é muito tranquilo. Se esse paciente começar a reclamar, tá doendo e você observa que inchou repentinamente, fecha o clamp, mantenha a seringa acoplada, passa um esparadrapo aqui, organiza para ele vir para o seu ombro para a gente reavaliar esse catéter, ok? Se não, se tudo bem, você lava o catéter com esses 20 ml de soro fisiológico. Você terminou de lavar o catéter, você vai fechar e você vai trocar a sua seringa. Agora você vai pegar a seringa de 10 ml que for diluída com 0,2 de heparina para 9,8 de soro fisiológico. Desculpa. Vai acoplar novamente. Agora, pessoal, você vai injetar 6 ml, somente 6 ml, ok? Feito isso, fecha o clamp. Já na fase final, estamos com o Tegaderm, você vai retirar o Tegaderm. Você retirou o Tegaderm, com a sua mão esquerda você vai fazer um movimento de pinça, tá? Dessa forma, você vem por baixo e você segura o catéter firme. Pessoal, tem que ser firme porque o paciente sente dor, tá? Com a mão direita, você vai pegar nas abas flexíveis da agulha tipo hub e em um movimento único você vai puxar. Quando você puxou, a tua agulha depois você vai desprezar lá no pérfuro cortante. Muitas vezes volta um pouquinho de sangue ou de soro. Você vai pegar uma gaze, você vai pressionar alguns minutos. A partir do momento que parou de sangrar ou voltar o sangue, você vai pegar um curativinho, aquele da sala de vacinas ou stopper, você vai colocar no orifício da punção e vai orientar o paciente a permanecer com esse curativo por 24 horas e não molhar também nesse local. O paciente vai entregar para vocês uma carteirinha, que depois nós mandamos uma foto, que é uma carteirinha de controle de limpeza e parinização do catéter. Lá você vai colocar a data e o seu nome, para que nós possamos verificar que realmente foi feito o processo efetivo. Posteriormente, a nossa farmacêutica vai explicar a conclusão desse processo e depois o paciente vai ser liberado para ir para casa. O que eu preciso só frisar com vocês? Nossos cuidados domiciliares consistem na observação dos sinais adversos que eu já expliquei, dor, extravasamento. Mas também orientar o paciente que no momento de dormir com o catéter funcionado, ou ele vai dormir em decúbito dorsal, se ele não conseguir e for do decúbito lateral, precisa deitar do lado que não está funcionado. E durante esse momento de infusão domiciliar dessa quimioterapia, ele não pode tomar banho de chuveiro, é sempre apenas da cintura para baixo, para evitar molhar esse curativo que é estéril, porque não é o nosso objetivo que vocês façam a troca desse Tegaderm que está ali alicerçado à punção do catéter. Se você observa que o Tegaderm está descolando, você pode pegar um esparadrapo ou um micropore e você vai circundar aquele curativo filme transparente.
Depois, em outro momento, nós vamos encaminhar para vocês também um vídeo explicativo, o qual nós vamos mostrar o paciente na realidade para que vocês possam compreender, e também vamos disponibilizar um material didático para que vocês possam replicar com a equipe, além dos nossos telefones, tanto o meu, enfermeira Lucimara, quanto da nossa farmacêutica, quanto da nossa equipe técnica, o Rudy Marcos, para que vocês possam tirar dúvidas no momento que vocês vão atender o paciente. Então, a minha fala nesse momento encerra aqui. Posteriormente, a nossa farmacêutica vai complementar com a parte do resíduo da quimioterapia. Obrigada!